Fala galera, tudo bem? Vamos lá? Mais um encontro, mais uma aulinha nossa. Hoje o tema da nossa aula será funções orgânicas. Lembrando que primeira função orgânica existente é o que a gente define como hidrocarbonetos. Todo composto formado por hidrogênio e carbono. Então nós temos os hidrocarbonetos, temos os compostos oxigenados e temos os compostos nitrogenados. Basicamente vamos trabalhar com esses três. Hoje, nossa aula basicamente será das primeiras funções oxigenadas. Vamos falar de álcool, enol, fenol, éter, aldeído e cetona. Então vamos trabalhar hoje com 5 funções oxigenadas. Beleza? Então vamos lá. A gente definiu funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Então as principais funções oxigenadas são álcool, enol, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, ésteres, anidridos, sais orgânicos e aleto de acila. Essas são as principais funções oxigenadas. As principais funções nitrogenadas são elas: aminas, amidas, nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. Então, para que a gente comece a falar das principais funções oxigenadas, hoje a gente começa a trabalhar com a primeira delas, que é o álcool. O que é o álcool? Todos os compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupos hidroxilas, que é o OH-, ligados a átomos de carbono saturado. Perceba que em momento nenhum eu falei que não exista um álcool insaturado. Existe álcool insaturado sim. Só que o que eu não posso definir como álcool é quando eu tiver uma ou mais hidroxilas ligado a carbono insaturado. Se eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono saturado, essa substância não será denominada um álcool. Por que não? Porque para que eu tenha um álcool é necessário que a hidroxila esteja ligado diretamente a um carbono saturado. Fórmula geral do álcool, ROH. Esse R normalmente é um radical. Esse radical, ele pode ser um radical alquila. O que é um radical alquila? Radical proveniente de alcano. Metil, etil, propil, isopropil e assim por diante. Lembrando sempre que eu também posso ter um radical insaturado. Porém, a hidroxila não pode estar ligado ao carbono insaturado. Senão deixa de ser um álcool, passaria a ser um enol. Então eu coloquei aqui, ó, CH3, CH2, OH. Para 2 átomos de carbono, o prefixo et. Como eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono, AN. E por ser um álcool, terminação OL. Esse cara é o etanol, também conhecido como álcool etílico. Hoje, esse álcool etílico ele é usado em bebidas alcoólicas, ele é usado também como combustível. E ele também é usado, por exemplo, como álcool 70. A única diferença é o seu grau de hidratação. Quando eu digo para você álcool 70, significa que existem 70 ml de álcool em 100 ml de solução. Essa solução seria álcool e água. Logo eu tenho 30 ml de água. Beleza? Agora, CH2 dupla, CH, CH2, CH2, OH. Perceba que aqui existe uma insaturação e perceba que a hidroxila está ligada ao carbono saturado. Então continua sendo um álcool. Se a hidroxila estivesse ligada nesse carbono ou nesse, deixaria de ser um álcool e passaria a ser um enol. Tranquilo até aí? Então para 4 átomos de carbono, o prefixo but. É a posição da insaturação. Eu começo a numerar da extremidade mais próxima do grupo funcional. O grupo funcional que caracteriza um álcool é a hidroxila. Então eu começo a numerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então a dupla está entre o carbono 3 e o 4, então por isso 3-en. En por ser uma dupla. A hidroxila está no carbono 1. Quando eu tenho o grupo funcional no carbono 1, não é necessário que eu o posicione. O uso desse número 1 é facultativo. Quando você coloca but3-enol, está implícito para o teu examinador que a hidroxila ou o grupo funcional está no carbono 1. Só que aí, como é facultativo, aqui eu acabei colocando 1 para você ter uma noção que eu posso colocar ou não. Beleza? E aí, um dos compostos que a gente mais fala no nosso dia a dia é a questão do colesterol. Ó, não ingere tanta gordura, porque a sua taxa de triglicerídeo vai aumentar, o seu colesterol vai ter uma taxa também mais alta. Como é que é essa molécula de um colesterol? O colesterol, ele é um álcool. Perceba que você tem a hidroxila num carbono saturado. Isso aqui é o ciclohexil
E aí ele está ligado diretamente ao carbono saturado. Aí eu coloquei assim, ó, está bem esclarecido que uma dieta rica em gorduras animais produz um aumento dos níveis de colesterol no sangue. Pelo menos para as pessoas de hábitos sedentários, o peso acima da média. O nível de colesterol médio considerado normal é de 150 a 200 miligramas dessa substância em 100 ml de sangue. Valores ao redor de 300 miligramas em 100 ml de sangue são relacionados com a formação de depósitos de colesterol nas paredes internas da artéria coronária, dificultando o fluxo de sangue para o coração. E aí é o que acontece, que você faz com que a sua pressão arterial aumente. A bomba do seu organismo, do seu corpo, é o coração. Então o coração começa a bombear mais para que o sangue comece a passar por aquela artéria com mais dificuldade. Então ele faz mais força, sua pressão arterial sobe. Legal? Então se liga, porque o colesterol é um exemplo clássico de álcool. Segunda função é o que nós definimos como enol ou enóis. Todos os compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupo hidroxila ligado a átomo de carbono insaturado. Só que se liga numa coisa, esse carbono insaturado não pode ser um aromático. Porque se você tiver uma ou mais hidroxilas ligado a um carbono insaturado de um grupo aromático, você deixa de ter um enol e passa a ter um fenol. Legal? Então, R, CH dupla, CH, OH. Então significa dizer que você está tendo uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, eu deixo de ter um álcool e passo a ter um enol. Com ressalva de, esse carbono insaturado não pode ser aromático. Se for aromático, não é nem álcool, nem enol. Passa a ser um fenol. Aí eu tenho aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 1 eu tenho a hidroxila e entre o 1 e o 2 eu tenho a dupla. Por isso que obrigatoriamente nós definimos como enol. Porque se essa hidroxila estivesse nesse carbono aqui, que é um carbono saturado, deixaria de ser um enol e passaria a ser um álcool. Então prop, porque eu tenho 3 átomos de carbono, um en, porque é a posição da insaturação, e um ol, por ser a posição da hidroxila. Você vai perceber que nos enóis, a hidroxila e a insaturação estavam sempre com a mesma numeração. Legal? Continuando então, gente, agora falando dos fenóis. O que é um fenol? Os fenóis são compostos orgânicos oxigenados, apresentam átomos de oxigênio em sua composição, que possuem grupo hidroxila ligado diretamente ao hidrocarboneto aromático. Então toda vez que você tiver uma ou mais hidroxilas ligado diretamente a um grupo aromático, obrigatoriamente é um fenol. Tranquilo? Aí você tem aqui, ó, benzeno mais hidroxila. Então eu posso chamar esse composto de hidroxibenzeno ou de fenol comum. Aqui você tem o naftaleno ligado diretamente à hidroxila. Esse cara está na posição, essas posições aqui de cima e embaixo, são chamadas de posição alfa. As posições laterais são chamadas de posição beta. Ou, se você quiser, você pode numerar, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara, a hidroxila estaria no carbono 1. Então esse cara pode ser o 1-hidroxinaftaleno, ou chamado também de alfa-naftol. Normalmente os compostos denominados de fenol, eles possuem um cheiro característico. Um lugar onde você usa muito o fenol é nos desinfetantes. Existe um desinfetante chamado de criolina. Essa criolina, ela tem uma substância denominada de cresol. E esses cresóis, todos eles, tanto orto, meta ou para, são definidos como fenóis. Aí, ó, principal fenol do cotidiano, lembra que eu comentei sobre o orto, meta ou para? Ó, ortocresol, metacresol e o paracresol. Aqui você tem o paraclorofenol, aqui você tem o ortofenilfenol. Aí, principais, onde nós encontramos o fenol no nosso cotidiano. Principais fenóis do nosso cotidiano. Então, o fenol e os seus derivados costumam ser poderosos bactericidas, porque eles têm a capacidade de coagular as proteínas dos organismos das bactérias. Por isso, o fenol comum foi muito usado como desinfetante de instrumentos cirúrgicos,
o que diminuiu em muito, na época, o número de mortes por infecção hospitalar. O fenol utilizado hoje na fabricação de corantes, na preparação de resinas e na produção de fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador ácido e base. Na presença de ácido, ele fica na coloração incolor, na presença de base, ele fica na coloração rosa ou avermelhado, ok? Depois, um fenol que a gente também tem no nosso cotidiano é o proveniente da cannabis, ou seja, a maconha. Aqui está o princípio ativo da cannabis, que é o THC. Esse MS significa metil, metil, metil. Aqui você tem um oxigênio entre carbonos, gera uma função éter, que nós vamos ver daqui a pouco, é a próxima função. Aqui você tem um fenol, a hidroxila ligada a um grupo aromático, beleza? E aqui você tem esse but, N significa butil na cadeia normal. Esse N é cadeia normal, só tem átomos de carbono primário e ou secundário. Continuando, os éteres são compostos orgânicos que têm átomos de oxigênio entre carbonos. Fórmula geral ROR', ou ROR' sem estar ligado, sem mostrar ligação. Aqui você tem uma diferença entre eles dois, que é o que nós classificamos como éteres simétricos ou éteres assimétricos. O que são os éteres simétricos? É quando em relação ao oxigênio os radicais são exatamente iguais. Metil, metil. Esse cara é o metoximetano ou éter dimetílico, ok? Esse cara aqui você tem, metil, metil, propil. Então como é que eu dou o nome e o PAC dos éteres? É sempre o menor radical, mas terminação oxi. Como aqui os dois são iguais, seria metoximetano ou éter dimetílico, por exemplo. Aqui você tem o menor radical mais oxi, metil mais oxi, metox, mais o nome do hidrocarboneto que sobrou. O hidrocarboneto que sobrou é o propano, então metoxipropano. Então em cima você tem um éter simétrico, embaixo você tem um éter assimétrico. Entenda uma coisa, os éteres eles possuem uma volatilidade muito grande. O que significa essa volatilidade muito grande? Significa que as forças intermoleculares que unem essas moléculas, elas são de baixa intensidade. Então eu tenho uma alta volatilidade, ele evapora com facilidade. Quando você chega ao hospital, você sente cheiro de éter, ok? Nos hospitais, o éter é usado, por exemplo, para asepsia de machucado, limpeza de machucado. Aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas, eles são muito parecidos. A diferença é que o grupo funcional de um aldeído vai estar na extremidade, ou seja, em carbonos primários, enquanto o grupo funcional de uma cetona vai estar em um carbono secundário. Toda vez que você tiver aldeídos e cetonas, normalmente quando a gente fala na maioria dos casos, significa que sempre vai existir alguma exceção. Na maioria dos casos, os aldeídos e as cetonas são isômeros funcionais. Existem aldeídos que não possuem cetona como isômero funcional. Por quê? Porque para que eu tenha uma cetona, é necessário que eu tenha no mínimo 3 carbonos. E para que eu tenha um aldeído, eu preciso de ter apenas um carbono. Então, existe um aldeído com um carbono e existe um aldeído com 2 carbonos que não vão ter as suas respectivas cetonas para serem isômeros funcionais, já que eu preciso, para ter uma cetona, no mínimo 3 carbonos. Aí eu coloquei assim, os aldeídos e cetonas são funções orgânicas muito parecidas, ambos possuem a sua estrutura, o grupo funcional carbonila, a carbonila é o C-O, se a carbonila estiver na extremidade será um aldeído, se a carbonila estiver entre carbonos, ou seja, carbono secundário, será uma cetona. Qual a única diferença de que, no caso dos aldeídos, ela sempre aparece na extremidade da cadeia, carbono primário, carbonila primária, ou seja, um dos ligantes da carbonila é o hidrogênio. Já as cetonas possuem carbonila entre 2 outros átomos de carbono. Então, toda vez que você tiver carbonila entre 2 outros átomos de carbono, é uma cetona. Toda vez que você tiver uma carbonila ligada diretamente a um hidrogênio, será um aldeído. Isso, trocando em miúdos, trazendo para o nosso termo químico, significa carbonila em carbono primário, aldeído, carbonila secundária, cetona. Aí, por essa razão, ocorrem casos de isomeria funcional, a gente já tinha comentado isso, entre aldeído e cetona. Por exemplo, a seguir, apresentamos 2 isômeros
funcionais que possuem a mesma fórmula molecular. Gente, para que eu tenha isomeria, obrigatoriamente é necessário que eu tenha a mesma fórmula molecular. É impossível que eu tenha isômeros sem que eu tenha a mesma fórmula molecular. O fenômeno de isomeria ele é pautado em que eu tenha compostos orgânicos ou inorgânicos que possuam a mesma fórmula molecular. Ponto. Se eu não tiver a mesma fórmula molecular, nunca vou ter isômeros. Legal? Lembrando que a isomeria, a gente ainda vai ter uma aula sobre isso, mas a isomeria ela é dividida em 7 casos. Na verdade, 2 casos e 7 subcasos. Eu tenho 2 casos como isomeria constitucional ou de esqueleto, que nós chamamos de isomeria plana. São 5 casos: cadeia, posição, função, metameria ou compensação e tautomeria. Então esses 5 casos são os 5 casos de isomeria constitucional, esqueleto ou conhecida como isomeria plana. E eu tenho mais 2 casos, eu tenho mais um caso onde é dividido em 2 subcasos, que é o caso de isomeria espacial. O caso de isomeria espacial você tem duas possibilidades: isomeria geométrica ou cis-trans e isomeria ótica. Tranquilo? Na aula de isomeria a gente vai entrar basicamente nesses casos. Só é importante que você saiba até então que para que eu tenha isômeros é necessário que eu tenha a mesma fórmula molecular em compostos orgânicos ou inorgânicos distintos. Ok? Aí eu coloquei assim, ó, mesma fórmula molecular, C3H6O. Mais um é um aldeído chamado de propanal e o outro é uma cetona chamada de propanona. Ambos 3 átomos de carbono, um com a carbonila na extremidade, aldeído, outro com a carbonila fora da extremidade, cetona. Aí, aqui está o etanol, ó. O etanol não, propanal. 1, 2, 3, 3 carbonos. Prop, só tenho ligações simples. Próprio, eu tenho 3 átomos de carbono. Só tenho ligações simples. Aldeído, propanal. Beleza, esse é um aldeído utilizado como mordente nas indústrias de tinturaria. Agora, propanona, 1, 2, 3. Perceba que a diferença entre esse composto e esse é que a dupla O aqui está na extremidade, ou seja, a carbonila primária ligada diretamente a hidrogênio, aldeído. Enquanto aqui você tem uma carbonila secundária ligada a 2 átomos de carbono e não está ligada diretamente a hidrogênio. Significa dizer que são acetona. Então a propanona, prop, porque eu tenho 3 átomos de carbono, porque eu tenho apenas ligações simples entre esses átomos de carbono, e ona por ser uma acetona. Solvente orgânico, vendido como nome comercial de acetona, ou seja, removedor de esmalte. Hoje em dia, você compra um frasco de acetona, mas não vem acetona ali dentro. Você compra removedor de esmalte. Esse removedor de esmalte é acetato de etila. A acetona ela parou de ser vendida porque ela estava sendo usada como solvente no refino de cocaína, beleza? Exemplos de isomeria de função entre aldeído e cetona. Imagine que você esteja em um laboratório e encontre um frasco com um líquido incolor e que possui somente a sua fórmula molecular. Ou seja, você tem 2 frascos, 2 líquidos com a mesma fórmula molecular, mas você não sabe quem é quem. Então você vai precisar de um conhecimento químico que nós usamos como identificação de compostos. Nesse caso, identificação de cetona e aldeído. Identificação de cetona e aldeído para resolver o problema como este. Existem métodos de diferenciação de aldeídos e cetonas que se baseiam nas reações desses compostos com determinados agentes oxidantes fracos. Conforme mostrado a seguir, diante dos oxidantes fracos, o aldeído reage sendo oxidado a ácido carboxílico e a cetona não reage. Por que isso acontece, Muniz? Porque a carbonila do aldeído ainda tem um hidrogênio ligado diretamente a ela, então ele pode sofrer uma oxidação. O hidrogênio, quando sofre uma oxidação, ele deixa de ser apenas hidrogênio e passa a ser hidroxila. Oxidar significa adicionar oxigênio naquele lugar. Então você está fazendo com que o hidrogênio que está ligado à carbonila aldeídica deixe de ser hidrogênio no momento da oxidação e passe a ser uma hidroxila. Só que você já tem uma dupla O com OH passa a ser um ácido carboxílico. O que não acontece com a cetona. Por quê? Porque a cetona ela não possui hidrogênios ligados a ela. A acetona não possui no seu grupo funcional hidrogênios ligados a esse grupo funcional. Só possui carbono. E aí você não vai conseguir oxidar. Ou seja, o aldeído
aldeído ele é oxidado a ácido carboxílico, enquanto a acetona não é oxidado, ou seja, a acetona não reage, enquanto o aldeído reage formando ácido carboxílico. Aí eu coloquei o exemplo aqui, ó, da acetona e do aldeído. Aldeídos oxidantes, ácido carboxílico. Então, ó, aqui você tem essa dupla O aqui, ela saiu meio, aqui você tem 2 carbonos. Então, ó, dupla OH. Esse dupla OH, perceba que o H está ligado diretamente ao carbono do aldeído. Se ele está ligado diretamente ao carbono do aldeído, ele vai ser oxidado e esse hidrogênio deixa de ser hidrogênio e passa a ser hidroxila, logo formando um ácido carboxílico. O que não acontece na acetona. Ó, na acetona com 3 carbonos, esse cara aqui ele não tem hidrogênio ligado a ele, porque o carbono ele faz apenas 4 ligações e já está fazendo as suas 4 ligações possíveis. Então, o grupo funcional da acetona não sofre oxidação. Então, eu consigo identificar um aldeído de uma acetona, porque o aldeído sofre oxidação e a acetona não. Ok?